Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia, seja bem-vindo a mais um Bom Dia com Propósito. Um prazer enorme estar aqui com você nesta sexta-feira, disposto a aprender, a nos conectar com Deus, a refletir sobre a palavra que nós estamos trazendo essa semana, um assunto muito importantíssimo que é a fé e a obediência. Se eu creio em Deus, eu obedeço aquilo que Ele estabeleceu, aquilo que Ele tem me ordenado, aquilo que Ele tem me direcionado e aquilo que já está escrito, com certeza, no nosso manual de vida, que é a Bíblia Sagrada. Queridos, eu quero convidar você nesse momento a pegar aí a sua Bíblia e abrir no Evangelho de Marcos, aliás, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Você vai abrir aí Mateus, Novo Testamento, Mateus, Marcos, o segundo livro aí do Novo Testamento. Se você não é inscrito nesse canal, se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar, Eu me chamo Ellen Silva, estou aqui sempre com você de segunda a sexta, 6h01 da manhã, sempre disposta aqui a entregar para você porções de sabedoria, palavra de edificação que aumenta a sua fé, inclusive fé, o que nós estamos falando aqui com muita frequência, E se você não é inscrito no canal, quero convidar você a se inscrever nesse momento, fazer parte aqui da nossa família, conectados com Deus, Nós vamos ler um texto de um momento em que Jesus está operando aqui um sinal miraculoso, na vida de uma pessoa, que é operando uma libertação na vida de uma criança, de um menino endemoniado, que é o que está escrito. Vamos ler aqui em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 22, vamos ler o 20 em diante, tá? Marcos capítulo 9, versículo 20, vamos meditar sobre o princípio da fé, que deve ser a bússola condutora da nossa vida. Porque está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se eu não acredito, se eu não creio, como que eu vou chegar-me a Deus? Como que eu vou tocar o coração de Deus? E às vezes nós mentimos para nós mesmos. Nós falamos que temos fé, mas quando a nossa fé é testada, nós descobrimos que de fato não cremos. De fato a gente só quer acreditar naquilo que está vendo. Porque a fé não é pensamento positivo, a fé não é eu preciso de um sinal para eu crer. A fé é aquilo que eu não estou vendo, parece que nada está acontecendo, mas eu tenho uma convicção interna, eu tenho uma certeza dentro de mim que algo vai acontecer, que Deus vai entrar com a sua provisão, com a sua providência, em algum momento algo vai acontecer em prol daquilo que eu estou acreditando. Isso é fé. Evangelho de Marcos 9, 20, vamos ler já no meio do diálogo entre o pai da criança, o pai do menino que precisava ali de uma libertação porque a criança estava endemoniada, e Jesus. No versículo 20 está escrito, então eles o trouxeram, ou seja, as pessoas ali, os discípulos, trouxeram o menino. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? E Jesus, aí o pai respondeu, desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajude. Versículo 23, Jesus responde a esse questionamento, a esse pedido camuflado aqui do pai. Jesus diz, se podes? Ele faz uma pergunta aqui, porque tem uma interrogação. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Vamos fazer uma pausa aqui para entender o contexto que está acontecendo aqui, o porquê desse pai ter falado isso e o porquê da resposta, da forma como Jesus respondeu. Perceba que nesse diálogo aqui há um questionamento quanto ao poder e autoridade de Jesus. E já eu vou ler com você um outro versículo, um outro texto aqui de Mateus 28, que vai falar sobre esse poder de Jesus, sobre essa autoridade de Jesus. E é isso que o pai está questionando, está dizendo, se podes, se tu tens aí um poder para fazer alguma coisa, nos ajude, nos socorra. E Jesus, fazendo assim uma explicação sucinta, com poucas palavras, vem e questiona ele. Se podes, ou seja, você está questionando se eu posso? Olha, o que está em xeque aqui não é o meu poder de curar seu filho. Eu sou o filho do Deus vivo, do Criador. Não é o meu poder aqui que está em xeque. O que está em questão aqui é a sua fé. É como se Jesus tivesse dito essas palavras para aquele homem, porque ele diz, se podes? Uma pergunta. Aí em seguida ele vem e diz, tudo é possível que crê. Ou seja, homem, se tu tiver fé, o teu filho será curado. O teu filho será liberto. O teu filho ficará são. Ou seja, o que está em xeque aqui é a sua fé. Perceba que muitas vezes na nossa vida a gente fica duvidando do poder de Deus ou pensando com a nossa
pouca força, a nossa limitação mental, posso dizer assim, que nós temos algum poder de ajudar a Deus, e a gente quer se colocar na condição de que Deus precisa da nossa ajuda. Então a gente fica tentando às vezes forçar um milagre, às vezes dar um empurrãozinho para Deus, porque a gente acaba duvidando, porque a nossa fé muitas vezes está pequena. E nós vamos ler agora mais um texto que está em Mateus 28. Jesus já havia morrido, ressuscitado e agora tinha aparecido para os discípulos. E aqui no contexto de Mateus 28, está escrito o seguinte, Mateus 28, 16, se você quiser acompanhar. Está escrito: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando quando avistaram ele, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Então Jesus, aproximando-se deles, e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Perceba a instrução de Jesus aqui, perceba a explicação dele. Calma, vocês estão com medo, vocês estão assustados, vocês não estão acreditando, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A mim foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Em outras traduções bíblicas está escrito todo o poder. A mim foi dado todo o poder no céu e na terra. E a gente já explicou aqui no canal essa diferenciação entre poder e autoridade, né? Tem uma certa diferenciação que às vezes é tratado como sinônimo, mas ainda assim aqui Jesus está dizendo: a mim foi dada toda a autoridade. Então, lá no contexto de Marcos 9, quando esse pai aqui está questionando se Jesus teria esse poder de fazer alguma coisa por ele, na verdade o que Jesus está dizendo, a sua pergunta não deve ser se posso. A sua pergunta deve ser para você mesmo: será que eu tenho fé para que o meu filho fique são? Porque eu sei que eu trouxe para a pessoa certa, orar pelo meu filho. Eu sei que eu estou diante do mestre que pode fazer alguma coisa pelo meu filho. Então, mas será que eu creio o suficiente para que algo seja feito pelo meu filho? Assim, nós nos encontramos diante de situações como essa ao longo de toda a nossa caminhada, seja na nossa vida familiar, no nosso contexto familiar, seja em outras áreas da nossa vida, em que a nossa fé ela é desafiada. Ou seja, você crê? Você acredita de todo o seu coração? Porque se você tem uma fé duvidosa, até o que nós falamos ontem, se você tem uma fé fraca, se você tem uma fé que sem obras, essa fé é morta. É uma fé só de palavras, é uma fé só de pensar positivo. Isso não é fé. A fé, para ela ser concreta, para ela se materializar, ela precisa ser acompanhada de obras. Então, eu não posso orar para alguém para que Deus prepare o alimento para uma pessoa, por exemplo, se eu tendo a condição de abençoar a vida daquela pessoa, de matar a fome dela, eu não vou lá e faço. Então, a minha fé é morta, porque eu não agi, eu não entrei em ação, ela não foi acompanhada de obras, consegue entender? Então, assim, basicamente o princípio da fé não é positividade, mas eu confio de todo o meu coração, eu creio sem duvidar, ainda que meus olhos não estejam vendo nenhum sinal, ainda que meus olhos não estejam vendo nada acontecer, eu consigo confiar de todo o meu coração. Então, sim, o que eu estou sentindo, o que eu estou manifestando é fé. E é o que nós precisamos viver. Se nós fôssemos ler alguns outros textos, ou vários textos que a Bíblia vai falar aí, quase na Bíblia toda, sobre fé, nós ficaríamos aqui horas só lendo textos. Mas quando nós levamos isso para a vida prática, que vem um desafio. Porque muitas vezes a nossa fé é desafiada, ela é contestada. E muitas coisas da fé, aliás, tudo que envolve fé não se explica um milagre. O milagre acontece porque é uma provisão divina, uma providência de Deus. Então, às vezes, nós estamos diante de um desafio, de um diagnóstico que seja, de uma porta fechada que nós precisamos que seja aberta, ou de uma porta que nós precisamos que seja fechada para impedir algo muito pior na nossa vida, ou de um relacionamento com dificuldade, ou de algo que não depende de nós, ou não depende do outro, mas depende de uma provisão divina, porque não está ao nosso alcance. E nesse momento é que a nossa fé precisa entrar em ação. E muitas vezes eu preciso ir falar com alguém, eu preciso manifestar, fazer um ato, uma atitude de fé, né? Então eu preciso dar espaço, preciso materializar a fé, para que ela não fique sendo apenas um pensamento positivo, certo? Ou seja, se eu tenho uma doença, se eu tenho uma questão de saúde,
lidar, né? Para resolver uma pendência, uma demanda. Então, eu faço a minha parte. O médico disse que eu tenho que fazer esse tratamento, então eu vou fazer esse tratamento. O médico disse que é esses os remédios que eu devo tomar, então eu vou tomar esses remédios. Mas crendo de todo o coração que o efeito desse remédio pode acontecer se o médico deu um diagnóstico e disse que esse tratamento só vai até B, mas eu quero que ele chegue a Z, por exemplo, e aí eu preciso de uma providência divina, porque vai além do entendimento humano, além da consciência humana. Vai agora precisar da manifestação do Espírito Santo de Deus. Então isso é fé. Aquilo que os homens não podem fazer, aquilo que não está ao nosso alcance, é um momento que Deus entra em ação, porque essa parte dele é fundamental nós entendermos. Eu tenho o meu papel para que a fé se materialize, e aí eu descanso, eu confio no Senhor de todo o meu coração, eu espero nele, certo? Eu quero convidar você nesse momento a abrir aí a sua Bíblia no livro de Salmos, que acabou de vir à memória. Salmos 125, se você puder, por favor, para nós fazermos uma leitura de mais um texto para fortalecer a tua fé, para a edificação da sua fé. Fé é uma coisa que eu preciso estar alimentando constantemente, para que ela cresça, sim. Fé cresce, fé pode ser pequenininha e fé pode ser bem grandona, tão grande que pode servir de lição para tantas outras pessoas, né? Eu citei em outro momento aqui, que nós estávamos também falando de fé, em outra live, o exemplo da mãe do Douglas Gonçalves, né? Ela que teve câncer, passou por esse tratamento tão difícil, tão doloroso, tão árduo, mas ela, por meio da fé, né, se apegou com Deus, confiante de que passaria, ou seja, isso é uma fase, isso aqui não é uma sentença de morte. Eu vou passar por isso aqui e vou vencer. Então ela teve essa convicção, ela abraçou não vou dizer essa ideia, né? Mas ela abraçou essa fé, ela abraçou esse pensamento de fé. Do início ao fim do tratamento foi desafiador, teve vezes de muitos desafios. A gente sabe, quem passa por um tratamento de quimioterapia, de radioterapia, que seja, quão desafiador é. Mas ela, ao chegar próximo das pessoas, ela tentava, sempre buscar forças, né, em Deus, buscar forças internas para manifestar a sua alegria no Senhor. Não era um ato hipócrita ela não estava sendo falsa, de jeito nenhum. Ela estava passando a informação para o cérebro dela de que sim, ela tinha plena convicção que Deus passaria com ela pelo vale. Como está escrito, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Está escrito no livro de Salmo 23. Ou seja, como assim que eu vou passar pelo vale da sombra da morte? Eu vou ser triturado, vou passar por tratamentos médicos, que vai queimar as minhas células, que vai causar um turbilhão de emoções, e ainda assim eu não vou temer mal algum. Queridos, isso só é possível para quem tem fé. Para quem não tem fé, sempre vai ser uma loucura, sempre vai ser uma coisa assim inexplicável, sempre vai ser uma coisa que é uma mentira. Ah, não acredito nisso aí não. Se eu tô passando pela dificuldade, eu desabo, eu fico com depressão, eu fico com pensamentos contrários, eu fico ansioso, eu fico já puxando as energias negativas, né? Não, mas para quem tem fé, é o oposto que acontece. Eu confio de todo o meu coração, eu sei que é difícil. É doloroso, às vezes vou dormir chorando, por causa do diagnóstico, por causa da dor, do problema da saúde, da ferida emocional, do trauma, que seja. Mas eu sei que é uma fase, eu tenho plena convicção que eu vou ser curado, seja fisicamente, seja emocionalmente, mentalmente e seja espiritualmente, eu serei curado. Ou seja, a pergunta aqui não é se Deus tem poder para fazer por mim, mas eu tenho fé? Vamos então ler aqui Salmo 125, vou ler na Nova Versão Internacional, que eu estou usando aqui hoje. Então, uma linguagem mais simplificada, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Fica com essa palavra no seu coração. Você confia? Você confia de todo o coração? Então, você precisa viver essa fé. Lembra que nós lemos o texto de Josué ontem, na qual a instrução de Deus lá para ele é: fale da lei, fale para as pessoas, ou seja, instrua as pessoas, fale constantemente daquilo que está escrito. E também medite na palavra de dia e de noite. Para quê? Para que a sua fé não se abale, para que você não tenha pensamentos contrários, pensamentos negativos, pensamentos de autoextermínio que seja, ou algumas outras coisas semelhantes. Por quê? Porque a tendência é que a pressão social, a pressão dos problemas cotidianos que todos nós temos, ninguém está ileso, ninguém está imune
aos problemas, aos desafios, ao diagnóstico, à má notícia, à calúnia, à difamação, às vezes de pessoas mal intencionadas, à perseguição de alguma forma, à inveja. Todos nós estamos aí expostos a isso, né? Isso é uma coisa, esses problemas da vida atingem grandes e pequenos, pobre, rico, todos, ninguém está ileso. Para alguns é mais difícil, para alguns é mais desafiador, com certeza. Alguns vão passar por vales, como mesmo escreveu Davi, pelo vale da sombra da morte. Para uns é mais desafiador. A fé será testada com mais intensidade, mas se eu estou com frequência, diariamente, meditando na palavra, falando dela, verbalizando, eu chamo à existência a minha fé, o meu milagre, o meu sonho, as promessas de Deus para minha vida. Eu chamo a existência por meio da minha palavra. Não se esqueça, nós temos salvo aqui no nosso canal uma semana inteira que nós falamos só sobre o poder da palavra. Eu preciso que você dê uma passadinha lá hoje ou outro dia que seja, porque vai ser muito edificante para sua vida. Você vai entender o poder daquilo que eu falo, daquilo que eu ouço, que é o que eu chamo lá de boca da alma, né? O ouvido, os olhos, daquilo que eu recebo, que eu percebo, eu permito que adentre dentro de mim, e aquilo que eu libero como palavra, como sentença, como manifestação de Deus ou do maligno mesmo, porque a depender da palavra que eu coloco para fora, que eu lanço, eu chamo a existência, seja algo positivo, seja algo negativo. Por isso eu preciso estar em constante atenção, constante cuidado, que a gente chama também, a Bíblia vem chamar de constante vigilância com aquilo que eu falo. Então, para alimentar a minha fé, para garantir que ela esteja viva, que ela esteja de pé, que ela esteja grande, crescendo, eu preciso conviver com pessoas que são pessoas de fé, que acreditam, que têm um pensamento, têm assim palavras positivas também, e preciso também manifestar isso, preciso também falar. A instrução de Deus para Josué vencer, para ele prosperar foi essa: fale constantemente, medite na palavra de dia e de noite, ou seja, na lei, né? Lá está escrito o livro da lei mosaica, ou seja, medite nela dia e noite, ou seja, não é uma vez a cada 3 meses ou 3 vezes no ano, enfim, que seja, é com frequência, é todos os dias, do jeito que a gente faz a nossa higienização, nossos cuidados diários com o nosso corpo, com a nossa pele, com o nosso sorriso, que seja. A gente tem esse hábito, essa rotina diária de ter um cuidado todos os dias. Assim precisa ser a nossa fé, a nossa conexão com Deus. Ela precisa ser alimentada diariamente. Por quê? Porque virão dias difíceis, dias que eu não vou ter força, dias que eu vou estar desanimado, dias que eu vou estar, às vezes, sem energia mesmo. Não só física, não falo só física, mas emocionalmente. Vou estar um pouco fraco. Mas aquilo que eu semeei nos dias que eu plantei, que eu semeei fé, que eu semeei esperança, que eu semeei confiança, que eu falei, que eu ministrei, que eu profetizei, que eu determinei, que eu declarei, tudo isso por meio da minha boca. Usei a minha boca como fonte de vida. É como se eu tivesse guardado uma reserva para que quando vier o dia mau eu estou protegido. Eu tenho essa reserva de energia, reserva de fé, reserva de esperança, e ali eu serei amparado, eu serei resguardado, né? Para que eu não caia. E ainda que, como disse no início da semana, nós lemos, né, o texto de Abacuque, nos ajudando aí a meditar sobre o que fazer no dia mau, o que fazer quando o obstáculo vem, o que fazer quando a notícia ruim chega, o que fazer, porque a ansiedade é natural das preocupações da vida, das preocupações com o futuro, com o amanhã, certo? Mas o que eu faço? E eu confio no Senhor de todo o meu coração. Foi o texto que nós lemos no início da semana, lá em Abacuque 3, onde ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que as vacas não estejam no pasto, ou seja, o pasto esteja vazio, os celeiros estejam vazios, a despensa esteja vazia, ou seja, ainda que nada disso aconteça, ainda que esteja tudo seco, a terra se torne em sequidão, ainda que a oliveira minta, o produto da oliveira minta, vem dizer lá, ou seja, ainda que a árvore ali só dê folhas e não dê frutos, ou seja, ainda que o caos aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, é algo que humanamente falando, carnalmente falando, né, a nossa natureza falando, parece a loucura. Como vou me alegrar em Deus se a despensa está vazia? Como vou me alegrar em Deus se o obstáculo está aí batendo na minha porta, se os cobradores estão na minha porta, se a dificuldade está vindo? Mas isso é fé. Eu sei. Ou seja, fé não é o pensamento positivo. A boa notícia vai chegar. Algo de bom vai acontecer.
fé, eu confio mesmo em meio ao caos, é paz em meio ao caos, e isso é fé. Então, faça sempre esse teste consigo mesmo, essa pergunta: será que eu estou tendo fé? Será que estou agindo com fé? Será que estou tendo essa confiança no Senhor, mesmo quando vem o dia mal? É nesse dia mal, vem o teste, né? Para saber se você está aprovado, para saber se você passou. Certo, queridos? Eu quero convidar você nesse momento, que está aqui me assistindo, daqui a pouco, às 9 horas da manhã, nós vamos estar no Instagram. Não sei, também você pode estar assistindo isso um tempo depois, né? Mas hoje, nessa sexta-feira, 4 de abril, nós vamos estar fazendo a live às 9 horas da manhã no Instagram de pré-lançamento do meu livro Raiz de Amargura. Você tá vendo ele ali? Raiz de Amargura é o livro que nós vamos lançar agora dia 13, mas hoje é a live de pré-lançamento lá no meu Instagram. Eu vou deixar o arroba aqui embaixo, salvo aqui fixado no primeiro comentário. Se você não me segue lá, já quero convidar você a seguir, para você participar também dessa live, onde eu vou estar esclarecendo algumas dúvidas e falando sobre, aí contextualizando o livro. Para quem quiser adquirir o livro, eu vou estar liberando o link também para quem quiser adquirir o livro digital ou o livro físico, tá? Todas as informações estarão lá no Instagram, por isso eu convido você para dar um pulinho lá, tá? Eu quero convidar você nesse momento a orar. Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso está no céu, em nome de Jesus, teu Filho. Nós entramos em oração nesse momento para louvar o teu nome, agradecer o teu santo nome por todas as coisas. Bendito seja o Senhor por nos guardar, nos livrar, nos permitir vencer mais uma semana, estar com o Senhor em conexão diária, estar com o Senhor aprendendo, estar recebendo essa palavra que edifica a nossa fé, que aumenta a nossa esperança, que nos conecta com o Pai. Em nome de Jesus, nesse momento eu peço que o Senhor visite todos quantos me ouvem, onde essa pessoa estiver me ouvindo, em qualquer horário, em qualquer lugar que ela estiver me ouvindo. Que a sua vida esteja guardada debaixo da mão potente do Senhor, que a sua família esteja protegida debaixo dos livramentos do Senhor, que o Pai atenda para a necessidade particular dessa pessoa. Meu Deus, que o Senhor venha ouvir a oração dessa pessoa, que o Senhor venha receber, que o Senhor venha atentar para a sua necessidade particular, a sua individualidade, respondendo assim o clamor do teu filho, da tua filha. E eu peço que nessa manhã o Senhor venha abençoar nossas vidas, guiar nossos passos, direcionar cada decisão nossa, abençoa o nosso dia, abençoa, Pai, o nosso final de semana, que seja recheado de boas notícias, que seja uma bênção para a glória do teu santo nome. Abençoa para nós estarmos reunidos aqui novamente na semana que vem, em uma só fé e uma só comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe a sua vida, que você que orou comigo. Eu espero você aqui na próxima semana, tá? Espero você lá no Instagram daqui a pouco também. E eu espero você aqui na próxima semana às 6h01 da manhã.